receber teu corpo santo. Sinto forte tua presença. Salve Maria Santíssima. Nesse áudio eu quero falar sobre a importância de nós amarmos a Santa Igreja e defendermos a Cristo e a sua Igreja. Alguém pode dizer, mas Cristo não precisa de defensores na Igreja. De fato, nós precisamos saber que nós somos defendidos por Cristo e pela Igreja, mas ao mesmo tempo precisamos, como fala em 1 Pedro 3,15, sabermos dar a razão da nossa fé para aqueles que precisam saber, para aqueles que questionam. Então, muitas vezes nós vemos uma caricatura que fazem da igreja, de modo especial os adventistas, os TJs, né? Os Testemunhos de Jeová, entre outros, que blasfemam muito contra a Santa Igreja. Então aqui o intuito do áudio não é afrontar, mas sem dúvida esclarecer. Porque muitas vezes a gente, em nome de um ecumenismo, em nome de não buscar confusão, nós pecamos pela omissão e faltamos com a caridade, em nome de não ser polêmico, né? Santo Irineu de Lyon, que foi discípulo de São Policarpo, que por vezes foi discípulo de São João Evangelista, ele escrevendo contra os hereges, ele vai falar que, ele vai comparando, né, que os hereges e aqueles que vivem a ortodoxia da fé, ele faz uma seguinte comparação. Imagine que um grande artista, ele faz com pedras preciosas, colocando, né, uma próxima da outra, ele consegue fazer a imagem do seu rei. Depois alguém, meio desastrado, ele vem e vai tirando as pedras e vai colocando em outros lugares e faz a imagem de um cão ou de uma raposa. Aí ele vai dizer que a imagem autêntica que o artista fez foi a imagem da raposa e do cão, sendo que ele quer que essa imagem do cão e da raposa se chame imagem do rei. Daí São Irineu vai mostrar que assim fazem os hereges. Eles pegam a preciosidade que é a palavra de Deus, manipulam, e as pessoas, por verem um brilho dessa pedra, vão, mas não percebem que não é mais uma imagem de um rei que eles estão contemplando, mas é uma imagem de um cão, de uma raposa, ou seja, algo totalmente contrário da imagem artística e bela que é um rei. Para mostrar a gravidade de uma heresia, né? Interessante que Santo Antão e Santo Agatão, melhor dizendo, Santo Agatão, quando ele foi uma vez bem humilhado por alguém, falar assim, você é um prostituto, você é um ladrão, e falou muitas coisas a respeito dele. Ele falou, bateu no peito, ele falou, minha culpa, eu posso ser tudo isso, posso não ter cometido nada disso, mas posso ter pecados piores do que isso. Aí o homem continuou xingando e ele, de forma muito humilde, aceitando. Depois, ele foi chamado de herege. E ele falou, herege não. Herege eu não sou. Porque o herege é o homem que está separado de Deus. Então, para ver a seriedade, né, do que é uma heresia, um erro grave, os erros doutrinários. O demônio sempre vem com meias verdades. A heresia é composta disso, de meias verdades para seduzir, para atrair. Então devemos conhecer nossa Santa Igreja para cada vez mais amá-la. E cada vez mais nós sabemos que hoje tem crescido o número de pastores que se convertem à Santa Igreja Católica. Isso é muito bom. Geralmente um católico que vai ser protestante é porque ele não conhece a fé. E geralmente um protestante que volta a ser católico é porque ele começa a conhecer a fé e por isso deseja voltar para a casa paterna e para a casa materna. Então a gente deve ser como Santa Teresa de Ávila, se morro de amor pela igreja. E como ela falava, nessa fé eu nasci,
Nessa fé eu cresci, viverei e morrerei nesta fé. Vamos aprender com os santos a amar a Santa Igreja. Como fala Santa Catarina de Sena, né? Cristo e o Papa e a Igreja são um só, mostrando essa unidade e a beleza do corpo místico de Cristo. Então, defendamos a nossa fé primeiro com o nosso testemunho, mas também estudando a Santa Doutrina, tendo uma vida de oração, para que possamos não deixar que as amarras do demônio venham nos aprisionar. São Jerônimo falava o seguinte, que o demônio é como um pirata, ele não ataca navios vazios, navios que não tenham tesouros. Então, por conta dos grandes tesouros da riqueza da igreja, no sentido espiritual, moral, no sentido mais belo possível, por isso que o demônio ataca sempre com raiva de tudo isso. Então, que possamos estar atentos, né? Porque o inimigo ele vai investindo contra a Santa Igreja. Uma outra coisa também que a gente deve lembrar é o sonho de São João Bosco, onde ele viu um grande mar agitado e a barca também sendo atingida por uma tempestade, e ele percebe que existe símbolos no seu sonho da presença da Virgem Maria e da Eucaristia, e do Papa à frente, né, desse barco para que ele não afunde, mostrando que, como diz Santo Agostinho, a Igreja ela caminha entre a perseguição, as perseguições dos homens e a consolação de Deus. 1 Timóteo 3,15, a Igreja é coluna e sustentáculo da fé. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê a graça da fidelidade à sua santa vontade.